sou a Sheila. Olá, eu sou a Patrícia. E nós somos as Bionutris. E nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação. E o tema de hoje é bem especial. A gente vai falar sobre como nós aprendemos a comer. Para nós começarmos a falar sobre esse tema, é importante nós pensarmos que desde que nós somos concebidos, desde o momento da fecundação, nós precisamos de nutrientes para gerar e manter a vida. Então, desde aquele primeiro momento de fecundação do feto, são necessários nutrientes para que se mantenha a multiplicação das células, o início do desenvolvimento, o crescimento do bebê. Depois, quando ele nasce, ele precisa continuar comendo, se alimentando para se tornar uma criança, um adolescente que continua crescendo e se desenvolvendo. Para ele se tornar um adulto, ele precisa continuar se alimentando, se nutrindo, e depois para seguir a vida, né, quando ele chega na fase de idoso, ele continua precisando de nutrientes até os últimos dias. Então, em todos os momentos da vida, desde a concepção até a morte, nós precisamos de nutrientes diariamente para manter a estrutura do nosso corpo e a energia, que é o nosso combustível diário, né, para as nossas atividades, para a nossa vivência. Basicamente, a gente nasce e morre comendo, né, Sheila? Sim. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui e provocar algumas reflexões em vocês. Porque além de nutrir o corpo para a vida existir, ou seja, a gente come para sobreviver ao longo da vida, se a gente ficar um período longo sem comer, a gente morre. Assim como sem beber água ou sem oxigênio, são várias condições que fazem possível a vida, né? Mas a gente também come por diversos outros motivos. A gente come para confraternizar, a gente come para se alegrar muitas vezes, né? Para afogar aí uma tristeza, para equilibrar as nossas emoções. A gente come porque está feliz, porque está triste, porque está ansioso, porque está com medo. Às vezes a gente deixa de comer também por essas emoções. A gente come para cumprir rituais, muitas vezes, culturais de uma determinada região, da nossa família, da própria religião, como as festas tradicionais, né? Geralmente tem um prato típico de cada região, né? O próprio aniversário tem como símbolo principal o bolo de aniversário. É em cima do bolo que vão as velhinhas de aniversário, né? A gente come, muitas vezes, baseado na situação em que a gente vive, na condição financeira que a gente tem para adquirir o alimento. A gente come de um jeito, come de outro. Então, se a gente for perceber, a comida está envolvida em todos os aspectos que envolvem não só a vida, mas também o viver, né? Por isso é importante a gente pensar na comida não apenas como uma necessidade básica e que acontece no piloto automático na nossa vida, mas sim como algo que está presente em tudo, que é necessária para muitas coisas e que tem uma função específica. Né? Independente, né, Paty, dos motivos que nos levam a escolher por que comer, o que comer e como comer, independente dos motivos, os nutrientes, os componentes que vão estar naquele alimento que a gente escolheu, eles vão chegar dentro da nossa célula. E eles vão interferir na nossa estrutura física, na nossa estrutura orgânica, biológica, fisiológica e no funcionamento do nosso corpo. E ao longo da vida, né, dependendo de como a gente leva esses motivos, de como a gente os tem todos os dias, né, e faz as escolhas para os alimentos que nós vamos ingerir, o nosso corpo pode desenvolver formas diferentes de agir, de se manifestar, pode desenvolver saúde, pode desenvolver doença, pode acentuar problemas físicos, mentais, emocionais, pode amenizar esses problemas. Então, independente da forma como a gente escolhe para comer, por quê e como, sempre vai ter uma interação lá dentro da nossa célula. E aí, esse é um grande desafio, né? Buscar o equilíbrio entre todos esses fatores, para que essas interações sejam positivas, né? Nos trazendo saúde dentro da nossa condição de vida, dentro daquilo que é importante para nós,
também para que a gente possa sempre partilhar de todos esses momentos com uma leveza em relação à nossa comunicação, a nossa relação, as nossas escolhas de como, porquê e o que comer no dia a dia, né? É um combustível energético e também estrutural para o nosso corpo. É uma interação de vários fatores, sempre cultural, social, psicológica, emocional, biológica, fisiológica. E aí, para a gente conseguir fazer essa integração, e para essa integração fazer sentido na nossa vida, a gente precisa entender, né? A gente precisa ter um mínimo de compreensão de como tudo isso acontece e por que tudo isso acontece. E aí a gente gosta, assim, de fazer comparações para tornar esse entendimento mais didático. A gente conversava ao longo das últimas semanas falando bastante sobre a estrutura de um carro, por exemplo. Às vezes é uma forma mais fácil de compreender o papel do alimento na nossa vida. E a gente, por que um carro, né? Se a gente pensa na comida como combustível, a gente pode associar a um carro quando a gente pensa que tem que colocar gasolina no tanque para ele andar. Isso é muito básico, muito fácil de compreender. Para que o carro ande, ele precisa ter gasolina no tanque. Se eu colocar água no tanque, ele vai andar? Não vai. É um líquido, tá lá, o tanque tá cheio, mas ele não vai andar. Da mesma forma, muitas vezes isso acontece com o alimento no nosso corpo quando a gente pensa assim, tem que tomar mais água. A água também tem uma função para o corpo, né? Mas eu tomo bastante líquido, eu tomo suco de laranja, né? Já é suficiente, tomo bastante chimarrão, tomo bastante chá, tomo bastante café. Cada coisa tem uma função. Cada nutriente que a gente ingere tem uma função específica. E muitas vezes, apesar de existirem sim substituições, muitas vezes a gente faz as trocas equivocadas. E aí por isso que a gente pensa no carro como exemplo no sentido de eu preciso colocar o combustível adequado para que ele ande. Não basta encher o tanque de qualquer coisa, né? Não basta encher a barriga de qualquer coisa. Tem coisas que são extremamente necessárias para o funcionamento naquilo que você falava, né, Sheila? Para desenvolver, para que o corpo funcione mais favorável à saúde ou à doença, por exemplo. Né? E nisso tudo, né, Paty, entra a nossa questão inicial, né? O que nós trazemos como tema principal aqui deste vídeo. Como nós aprendemos a comer, né? Com base em quais fatores, pensando em que situações nós aprendemos a escolher o que nós vamos comer. Porque se nós formos... É interessante até que vocês que estão nos escutando, né, assistindo o vídeo nesse momento, pensem. Como vocês aprenderam a comer? Quem ensinou para vocês? Ou quais situações ensinaram para vocês que tem que comer isso ou aquilo, que tem que comer nesse horário ou naquele outro, desse jeito ou daquela forma, né? Se a gente for pensar nos ciclos da vida, quando nós somos bebês, né, nós somos amamentados, recebemos leite materno ou fórmula, depois vem a introdução alimentar, depois vem a socialização com a família, a alimentação da família, depois a gente começa a ir para a escola, para a creche, né, e vai aprendendo a comer também como está ali. Então sempre tem alguém mostrando pra gente o que é comer, como se aprende a comer. Só que não é só isso que vai nos ensinar, né? Todo o ambiente, todas as informações. Então, por exemplo, no momento que eu estou fazendo a introdução alimentar de uma criança, a forma como eu entrego aquele alimento, ofereço para ela, permito ou não que ela interaja com aquele alimento, começa a ensiná-la como comer, né? E aí, ao longo desse período, a gente vai entendendo por que eu escolho isso, por que eu escolho aquilo, ou a gente não vai pensando sobre isso, a gente só vai seguindo uma regra, uma linha, né? E até quando falávamos desse assunto, me vem sempre à mente uma ideia que eu tinha muito quando criança, eu sempre comento isso em sala de aula. Quando eu era criança, eu entendia que comer de forma saudável, por exemplo, era comer dentro de casa. Então, todos os alimentos que viessem para dentro de casa, magicamente eles se transformavam em alimentos saudáveis. E eu poderia comer
o tipo de alimento que eu quisesse, a quantidade que eu quisesse, que o meu corpo ia lidar muito bem com aquilo. Então, muitas dessas construções ideológicas, né, dessas formas de entender a alimentação, acontecem de forma diferente para cada pessoa. O fato é que em nenhum momento alguém senta e explica pra gente o que, quando, quanto e por que comer, né? Você citou vários exemplos, né, Sheila, de momentos em que a gente vai aprendendo, mas meio que num modo meio intuitivo, né? Diferente de, por exemplo, a criança começa a ir para a escola e ela aprende a escrever, ela aprende a ler. Eu sempre faço essa comparação, né? É uma coisa que a mim toca de uma maneira bem significativa. A gente aprende as profissões, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, alguém tem que treinar a gente para aprender a fazer aquela coisa. Se eu quero aprender a tocar um instrumento, alguém vai me ensinar, ou eu vou buscar informação sobre aquilo. E com a alimentação, na grande maioria dos casos, isso não acontece. Hoje já acontece sim mais, as mães estão muito mais atentas, mamães e papais, né? No sentido de ofertar o alimento, fazer a introdução alimentar de uma maneira que faça sentido para aquele ser, para aquela criança que está se desenvolvendo, mas isso é muito recente, né? Daqui para trás isso não acontecia e ainda hoje não acontece de maneira adequada muitas vezes. Por quê? Porque a gente tem um boom de informação sobre nutrição. Todo mundo é nutricionista, todo mundo sabe falar sobre alimentos, sobre nutrição. Por quê? Porque a informação está acessível e isso é muito legal, né? A gente ter acesso à informação é algo muito bacana. O fato é que às vezes é difícil linkar todas as informações que a gente tem à disposição e fazer com que isso funcione de maneira ordenada dentro do nosso organismo, né? A gente tem muita informação, mas muitas vezes informações soltas sobre determinado alimento que é importante, sobre o que não é bom comer. Hoje a gente já sabe que tem que desembalar menos e descascar mais, comer mais comida de verdade, menos industrializados. A gente tem essas informações. Porém, nem sempre a gente está ofertando para o corpo o que ele realmente precisa. Às vezes é mais sobre o que está faltando do que o que está sobrando. É mais sobre incluir do que sobre excluir alimentos. Então essa transição cultural, esse boom que o mundo está vivendo, tanto em termos evolutivos, tecnológicos, industriais, de informação, de conhecimento, de autoconhecimento, nos traz muitos benefícios, mas muitas vezes bagunça as coisas. A gente está aqui para tentar clarear, para tentar fazer com que isso fique mais acessível de uma maneira ordenada para as pessoas, que faça sentido e que elas consigam ir nutrindo o seu corpo dentro do que ele realmente precisa. Exatamente. E aí entra um desafio, né? Como organizar essas informações, esse mundo de informações que a gente tem, como a Paty falou, muitas vezes isoladas, né? Às vezes a gente vê, um alimento é bom para isso, um alimento é bom para aquilo, né? Hoje se fala muito em emagrecimento, ou se fala muito, né, em situações pontuais, né? Qual alimento é bom para o cérebro? O abacate, o ômega 3, sim, são alimentos, são nutrientes que são importantes, mas a gente tem que pensar que tudo isso sempre vai estar dentro de um contexto, né? E como eu aprendo a lidar com esse contexto? Porque assim, você pode comer o abacate uma vez por dia e pensar que você está levando um nutriente importante para o seu cérebro. Mas e o restante do dia, né? Você pode beber água com limão quando você acorda para inúmeros fins, mas e o restante do dia? O que você come, quanto você come, como você come, né? Essa informação sempre em conjunto, ela é extremamente importante, porque é ela que vai entrar, né, lá dentro da nossa célula e vai trabalhar na estrutura, na disponibilidade de energia, na organização do funcionamento biológico do nosso corpo. Então é sempre um equilíbrio, né? Um jogo de equilíbrio que a gente tem que ir fazendo diariamente para que tudo esteja em harmonia, né? E a gente acaba entrando nas leis da nutrição, nas leis da alimentação, né? Que a gente estuda na faculdade, que são a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. E elas são a base para construir uma alimentação adequada para cada pessoa, dentro do seu estilo de vida, da região onde mora,
do contexto em que escolheu viver, né? Das situações que escolheu viver. Então, esse é um grande desafio e talvez esse seria um passo importante de ser ensinado. A gente tem uma base que é comum para todos, né? Todos precisam de alimentos fontes de carboidrato, alimentos fontes de proteína, alimentos fontes de gordura, de fibras, alimentos fontes de vitaminas, minerais, mas a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação, ela vai variando, né? Conforme o ciclo da vida, a situação, a idade, né? O estado fisiológico, emocional, afetivo, cultural. Então, essa é a grande indagação, né? Como você aprendeu a comer? Você aprendeu? Você consegue discernir essas informações e ajustar isso no seu dia a dia, né? Como você lida com todas essas informações para que elas estejam em equilíbrio com o seu corpo, com o seu ciclo de vida, com o seu momento e com muitas vezes essa montanha-russa que é a nossa vida, né? O dia a dia, porque essa variação ela também exige uma variação na alimentação. E se a gente for ouvir o nosso instinto, né? Ouvir aquilo que deveria ser cultivado na gente desde, né, o útero, desde a formação aqui dentro, que é o instinto, que é o entender a fome, a saciedade, a necessidade. Se a gente fosse aprendendo a cultivar isso e a levar isso para todos os momentos da nossa vida, talvez a gente saberia manejar isso com mais facilidade. Mas talvez tanta informação vai desviando a gente desse caminho, né? Já começa lá quando o bebê nasce. Ai, tem que mamar tantas vezes por dia, ou tomar tantas mamadeiras, tem que comer tanto de comida, tem que isso, tem que aquilo, tem, né? E não se para ouvir assim, a amamentação a livre demanda nos 6 primeiros meses seria o primeiro momento de entender, do bebê entender o corpo dele, começar a entender, de a gente entender, né? E ali seria um grande passo inicial para a gente conseguir ouvir esse instinto. E aí, às vezes, é a falta de não conseguir ouvir esse instinto, ou a falta de não conseguir entender, de comunicar todas essas informações que a gente tem, leva a esse comer desgovernado, né? Ora muito rígido, ora muito solto, aí o seu corpo ele pende para um lado, ele pende para o outro, a sua emoção, o seu intestino, e a gente não consegue encontrar um equilíbrio nesse processo. E é claro que não vai ser sempre perfeito, né, Sheila? A gente Exatamente. não vai, entendi como funciona, entendi o que eu preciso e agora daqui em diante pro resto da vida eu vou seguir uma linha, né, ordenada, harmônica, todos os dias. Isso não acontece, a vida não é isso, né? A vida é totalmente dinâmica. E, como você falou, a alimentação, ela acompanha esse dinamismo, essa montanha-russa, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Mas, se eu tenho consciência, eu também consigo administrar esse dinamismo de uma maneira mais ordenada, de uma maneira mais harmônica, sem trazer tantos prejuízos para o meu corpo. Por quê? Porque a doença, por exemplo, ela não se desenvolve do dia para a noite. Né? Não é comendo errado essa semana, errado entre aspas, tá? Porque não existe um certo e errado absoluto. Na nutrição, nada é absoluto. Mesmo que a gente tenha inúmeros números bem codificados, bem estabelecidos sobre várias coisas, a vida é dinâmica. Então, a gente tem que tirar um pouco a rigidez de que tem que ser X, Y, Z, tal quantidade, tantas gramas. Não existe algo tão engessado, mas existe uma base. E aí, se a gente entender que o que constrói a saúde ou a doença é o que a gente faz ao longo de muitos anos de vida, a gente vai conseguir começar a entender que é nossa responsabilidade, por mais que a gente precise sim de profissionais de diversas áreas para nos orientar em várias coisas, como, por exemplo, na nutrição, o hábito, o comer todos os dias é nossa responsabilidade. Então, por isso que a gente gosta muito de falar que não se trata de dieta. As dietas são importantes. Dieta, na verdade, é o que a gente faz todos os dias, né? É o que a gente come. E hoje existem vários estilos, vários tipos de dietas diferentes, estabelecidos para uma função, um objetivo ou outro.
E elas têm função, elas têm objetivos específicos, cada uma delas funciona de uma maneira diferente, mas o mais importante de tudo é que a gente entenda, compreenda o que a gente precisa todos os dias pelo resto da vida. Para quê? Para ficar em paz com isso também, né? Porque se a gente ficar refém de um papel, refém de um profissional, refém de uma situação, a gente não vai ter autonomia e liberdade para desfrutar da vida ao longo dela. E é isso que a gente quer aqui, trazer essa sensação de entendimento, de equilíbrio, de paz com relação à comida, mas sem esquecer que, independente dos motivos pelos quais a gente come, o nutriente entra na célula, interage com ela sempre e faz com que o corpo funcione de uma maneira ou de outra, né? E isso é um processo, é algo que acontece todos os dias, não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês. É um processo que a gente leva por toda a vida. E aí, pegando o gancho naquilo que tu mencionou da intuição, Sheila, que começa já lá dentro do útero e que perdura ali nos primeiros meses de vida do bebê, isso me fez lembrar do porquê que a gente fala da nutrição como um pilar fundamental do autoconhecimento. Isso vai ser tema de um outro vídeo nosso, a gente vai aprofundar, mas esse lado instintivo que tu trouxe, de respeitar um pouco a comunicação do corpo, né? Porque o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro. Esse boom de informações, esse excesso de estímulos nos desconecta de nós. E a comida é, na verdade, a única coisa que entra dentro da gente, né? Se a gente for pensar assim bem a fundo, o alimento é a única coisa que integra o nosso ser, que entra lá dentro mesmo, fisicamente, e também com vários outros significados. Então, olha o quanto ele é importante, olha o quanto essa percepção, essa consciência é importante, essa reconexão consigo é importante e esse entendimento de todos esses contextos é importante para que a gente esteja verdadeiramente nutrido. E por que estar nutrido? Para viver, para desfrutar da vida. E é por isso também que, apesar de que existe muita informação na internet, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, né? Todo mundo tende a ser um pouquinho nutricionista, não é todo mundo que consegue, e sim quem estuda nutrição, né? Quem mergulha na nutrição e estuda e se forma dentro da profissão, porque a gente estuda todos esses âmbitos, né? E como eles se comunicam em cada ciclo da vida, como essa variação acontece, né? Na saúde, na doença, nas diversas situações, num gasto maior, menor de energia, de tal forma ou de outra forma, num gasto mais mental, num gasto mais físico, num estilo de vida determinado dessa forma ou daquela forma, porque isso se estuda no curso, na graduação, a cultura, a sociedade, né? O alimento. Então, todas essas informações, todo esse aprofundamento, todo esse estudo por detrás de toda aquela informação pontual que aparece, né, na internet, no Instagram ou qualquer outro meio de informação, quem tem, né, uma habilidade para lidar com isso é o nutricionista, porque a gente passa de 4 a 5 anos fazendo um estudo sobre isso e entendendo isso nas pessoas, e quando a gente fala de nutrição clínica, atendendo cada paciente, entendendo como isso se apresenta na vida da pessoa, olhando para a nossa vida, né? Como isso se apresenta na nossa vida, nas fases que a gente vai vivendo. Por isso que, apesar de vários, né, um grande número de pessoas tender a ser nutricionista a partir de informações pontuais que se vê de modelos de cardápio, de orientações gerais, não é possível, porque esse entendimento, esse aprofundamento só acontece com quem estuda a nutrição e com quem vive ela diariamente e trabalha em prol disso, né? Então, a gente traz isso porque é importante. É importante o instinto, é importante o entendimento, o autoconhecimento, mas a gente precisa, às vezes, de alguém para nos guiar nesse caminho. E esse também é um dos nossos propósitos aqui nos vídeos, é o nosso propósito diariamente dentro do consultório,
É também o propósito dentro da sala de aula, é o propósito em todos os lugares onde a gente está levando a nutrição. E parece um propósito bem ousado, né? Mas a gente realmente tem dentro da gente essa vontade de mudar o mundo, né? E a nutrição faz parte dessa mudança do mundo. Muita coisa pode mudar quando a gente começa a entender essas coisas. E por isso que a provocação de hoje é essa. Como a gente aprendeu a comer? Como a gente aprende a comer? O que é o alimento na nossa vida? Qual é a função dele? Como ele surgiu? A partir de que momento a gente começou a perceber ele como importante? Como ele interage com a gente, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa doença? O nosso objetivo maior hoje é provocar vocês a pensarem sobre isso. Pode ver que hoje a gente não está trazendo informações de como comer, né? Hoje a gente está... O nosso propósito é começar refletindo sobre isso, provocar esse pensamento, para que cada um de nós possa pensar na própria história, né? Como a Sheila deu um exemplo da infância dela, do que era a alimentação saudável para ela na infância e como isso foi mudando ao longo da vida. E para você, o que é alimentação saudável hoje? O que é se alimentar de maneira adequada? Lembra lá do carro, basta encher o tanque, né? O alimento é combustível para a vida acontecer, mas ele também é estrutura para o nosso corpo existir, né? Tudo que existe no nosso corpo é nutriente, vem do alimento, né? Então, na analogia ali do carro, além do combustível, a gente pode pensar que a lataria do carro é formada de determinado material, assim como a nossa musculatura, os nossos ossos, são formados de determinados nutrientes, basicamente falando, né? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas já sabem, a gente deduz isso porque a informação está sempre disponível, né? De que para a gente manter a nossa musculatura, por exemplo, a gente tem que comer proteína, alimentos fontes de proteína, mas quanto? Né? É muito comum no consultório a gente receber pessoas dizendo, não, eu como proteína em quantidade adequada, como carne, tá tudo bem, se não come carne, é vegetariano, não, eu como meus grãos, né, como ovos, e aí quando a gente vai olhar no dia a dia, como a Sheila falou, não é uma refeição, não é um alimento, é o contexto todo, a formação, a organização disso ao longo de um dia, ao longo de todos os dias. Geralmente, principalmente as mulheres, consumindo bem abaixo. Então, poxa, a gente não está percebendo. Não está percebendo que está faltando. Agora vem o inverno e eu já ouvi de bastante gente que começa já uns meses antes a tomar vitamina C para melhorar a imunidade, né? Por quê? Inverno chegando, mais fácil de gripar, né? E aí a vitamina C ajuda, ou mesmo tomar o limão de manhã, que é uma fonte de vitamina C, né, na água, em jejum, que ajuda para muitas coisas, sim, não é que a gente critica, não é um problema. Ter determinados hábitos, não é sobre isso que a gente está falando, mas a base de uma célula imune, por exemplo, é a proteína, né? É aminoácido. A vitamina C faz parte ali da formação do sistema imunológico de muitas maneiras diferentes e que, por sinal, começa lá no intestino, mas se não tem proteína, não tem formação de muitas das nossas células, de muitos dos nossos hormônios, por exemplo, né? E isso, para dar um exemplo, né? E as gorduras, né? E o ômega 3, que ajuda o cérebro. Mas e como é que está o meu intestino? Será que está absorvendo adequadamente? Será que, de fato, esse nutriente está chegando lá onde ele precisa chegar? Ele tem um caminho enorme para percorrer. Então, percebem como isso é complexo de entender? Por isso que a Sheila falou, a gente passa anos estudando o alimento, a função de cada um deles, o que acontece quando eles entram no nosso organismo, e não é tão simples assim como dizer faça isso ou faça aquilo, né? A gente reduziu muito essa complexidade da alimentação. E a gente não quer levar todas essas informações a nível detalhado para as pessoas. A gente só quer despertar, fazer essa provocação para a gente pensar sobre. Não é que vocês ou toda a população precise entender bioquímica. Não se trata disso. Mas se eu tenho noção de que o meu corpo precisa de determinada coisa em determinada quantidade, aproximada ao longo da minha vida, se eu tenho uma noção das coisas básicas que eu preciso, eu consigo ir nutrindo o corpo. E aí, para lapidar, para aperfeiçoar, para potencializar, aí a gente busca a orientação individualizada, personalizada, lá dentro do consultório, com orientação profissional, com um nutricionista. Mas
primeiro, parar para pensar em tudo isso já é um ponto fundamental para a gente evoluir como ser humano. Exatamente. E por isso que nós decidimos fazer, né, o primeiro vídeo de informação dessa forma aqui no canal, né? Um vídeo para, como a Paty falou antes, para despertar esse pensamento em vocês, essas questões, né? Como eu aprendi a comer, quem me ensinou a comer, o que eu preciso para me manter, como eu faço as minhas escolhas, né? E será que eu preciso reaprender esse processo? Eu preciso lapidar esse processo? Eu preciso aperfeiçoar? Eu preciso voltar mais para dentro de mim e entender melhor o meu corpo para entender melhor essa comunicação com os alimentos? Então é esse questionamento que agora a gente quer deixar para você. E se você quiser fazer algum comentário, compartilhar com a gente aqui no vídeo, sinta-se à vontade. Esse também é um espaço de troca, também é um espaço de interação. Se quiser nos contatar nas redes sociais, né, ou por e-mail, de uma forma particular para conversar sobre o assunto, também é uma forma de troca, né? Ou se quiser simplesmente pensar e rever, né, analisar novamente como você faz isso no dia a dia, voltar um pouquinho na sua história para entender como você aprendeu, com certeza já é um caminho bastante importante, não só para a sua nutrição física, mas também mental, afetiva e também seu autoconhecimento. É isso aí. No próximo vídeo a gente vai aprofundar a discussão sobre por que a nutrição é um pilar fundamental do autoconhecimento. A gente vai falar bastante sobre isso, então se vocês quiserem acompanhar, logo tem mais conteúdo por aqui. Como a Sheila falou, queremos trocar, queremos conversar com vocês, estamos sempre à disposição e aguardamos vocês nos próximos vídeos.